Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Unidom Bosco. Neste, trataremos sobre a arte da administração. Falaremos também sobre o curso, nossas trajetórias, minha e da convidada egressa Débora de Oliveira, também sobre o mercado de trabalho, possibilidades da profissão, dentre outras informações. Bom, inicialmente falo sobre a minha trajetória profissional e acadêmica. Imagino você talvez esteja neste momento nos escutando, pensando, né, o que eu devo fazer, qual profissão devo seguir adiante, né, pois este é um momento que, de fato, precisamos pensar e planejar com muita segurança e cautela. Então, quando eu estava no meu momento, né, no segundo grau, consegui participar de muitos eventos, como feira de profissões, fiz testes vocacionais. Onde eu estudava é como o Unido Bosco, que tem também o colégio, então eu estudava num colégio da própria universidade. Então, eu tinha a possibilidade de participar destes eventos. Mas caso você não tenha, procure instituições que fazem, que promovam esse tipo de evento. O Unidom Bosco, por exemplo, faz este evento anualmente. Então, eu fiz testes vocacionais, participei de feira de profissões, assisti diversas palestras sobre diversas profissões e percebi que o meu perfil era muito voltado para as áreas de planejamento, organização. E aí, por fim, consegui entender que a área da administração era aquela que eu deveria seguir, que era o meu perfil, que era aquilo que me representava. Pois bem, né, fiz o vestibular, passei no vestibular, ingressei na instituição, na Univille, lá em Joinville, e aí comecei a fazer a graduação. Aí percebi pessoalmente que eu gostaria de ter, na época, né, uma certa liberdade financeira, né, além daquela, né, contribuição e ajuda que meus pais me davam, mas aí então fui em busca do estágio, que geralmente é isso que nós, né, que vocês estudantes, que nós como estudantes, que já fomos também, buscamos inicialmente neste momento da vida acadêmica e profissional. Então, no primeiro ano da graduação, eu fui estagiária, trabalhei na mesma instituição onde eu estudava, então o meu horário do estágio era intermediário, era finalzinho da manhã, começo da tarde, e aí já ficava à noite para estudar e fazer, né, os meus estudos, o curso de administração. Então, no primeiro ano da graduação, basicamente, fiz, né, o meu estágio, e aí, na sequência, existiam várias oportunidades de emprego também nessa instituição, concorri a uma vaga para ser secretária de curso de graduação. E aí consegui ser efetivada. Então, no segundo ano da graduação, eu comecei a ser secretária de curso. E lá eram secretárias de curso específicas para cada curso e departamento. Então, comecei a fazer essas atividades como secretária de curso, que envolviam muito as atividades da administração, né? Que é basicamente planejar e organizar o ambiente, o setor, ajudar os professores nas atividades que tinham, né? E aí eu percebi que aquilo era algo que eu gostaria de fazer para a minha vida inteira, era um sonho. E aí eu busquei conversar com a vice-secretária, com a vice-coordenadora, então, na época desse curso, para entender e saber como que eu poderia ser, no futuro, uma coordenadora de curso também. E então ela me explicou, me deu algumas dicas, fez um norte, né, um percurso para que eu pudesse trilhar e assim no futuro, né, eu pudesse ser uma coordenadora também. Então ela me explicou, né, ela me deu algumas dicas, né, ser a melhor aluna possível. Eu já era no meu perfil, né, mas participar de grupos de pesquisas, publicar artigos, participar de todos os eventos possíveis que a instituição promovia, principalmente eventos do curso. Então, tudo isso eu fiz na minha trajetória, continuei fazendo, né, do segundo até o quarto ano, para que eu tivesse o meu melhor currículo profissional e principalmente acadêmico, porque o mundo da administração, na questão da licenciatura, de poder ser um professor no ensino superior, ele exige isso, que você se profissionalize, que você tenha cursos, tenha a lógica da educação continuada em seu currículo. Então, fiz isso durante o segundo até o quarto ano, e aí quando chegou o quarto ano do curso,
O curso, na época, ele era anual, então, no final do quarto ano, ali por outubro, eu me candidatei ao mestrado, né? Ela falou, se você desejar entrar direto no mestrado e você tiver um bom currículo durante a graduação, você demonstra que durante esse processo da graduação você já era uma aluna dedicada aos estudos, à pesquisa, então eu consegui demonstrar, por meio desse meu memorial descritivo, todas essas minhas qualificações, né, nesse processo seletivo do mestrado. Claro que tiveram outros momentos do processo seletivo também, como entrevista, análise do currículo, dentre outras questões. Então, na época, em outubro de 2004, eu participei desse processo seletivo. Eu estava no último ano da graduação, já participando de um processo seletivo do mestrado, que começaria em 2005, caso eu fosse aprovada. Então, participei, né? E aí, entre 80 candidatos, eram 20 vagas, eu passei como uma das primeiras colocadas. E aí, fiquei muito feliz, né? Pensei, nossa, que bom poder ingressar diretamente ao mestrado. Então, em 2005, eu comecei o meu mestrado, né? Fiz ali os 2 anos do curso, que é necessário. Então, no mestrado, você aprende, além de disciplinas que nós aprendemos regularmente na academia do ensino superior, né? Então, lá nós somos ensinados a trabalhar com alunos, né? Trabalhar em sala de aula, ter postura, trabalhar com didática, com metodologia. Então, tudo isso eu pude aprender no mestrado, porque o meu curso, né, o curso de administração, ele é bacharelado, ele não te ensina a ser professor. Então, aprendi neste momento no mestrado como ser uma professora do ensino superior. Em 2007, eu terminei o curso, o mestrado é um curso de 2 anos, então, com 24 anos na época, eu me tornei mestre, né? Fiquei muito feliz, porque outros profissionais, muitas vezes, não conseguem ingressar diretamente no mestrado, aí buscam uma pós-graduação, realizar outros cursos, para depois entrar no mestrado. Mas eu digo assim, para vocês que estão me escutando, e a Débora também depois poderá relatar, aproveitem todas as oportunidades que vocês possuem durante a graduação, porque vocês não sabem, muitas vezes, lá na frente, o que vai depender, né, esse teu processo dos 4 anos, ou dos 2 anos, dependendo do seu curso, nesse caso, a administração são 4 anos, mas que na graduação você tem muitas oportunidades, então aproveite tudo aquilo que é fornecido pela instituição, né? Aqui no Dom Bosco nós fazemos muitas atividades, então aproveite este momento de contato com colegas, com professores, com profissionais, porque isso muda muito a vida da gente. Então, como naquele momento, né, então aproveitei muito, como eu falei para vocês, no ensino superior, consegui garantir um excelente currículo, por isso que eu consegui entrar direto no mestrado, passando pelo processo seletivo, por todas as etapas, claro. Então, com 24 anos, eu me tornei mestre. Em 2006, eu conheci o meu marido, né, mas ele estava, né, aqui em Curitiba e eu em Joinville, então eu decidi que, após o término do mestrado, em 2007, eu virei para Curitiba. Então, meados de 2007, vim para cá, busquei por vagas de emprego e em uma semana já consegui ser chamada e contratada, passei por um processo seletivo, fui chamada e contratada por uma instituição de ensino. Por lá fiquei 5 anos, foi uma instituição de ensino que para mim foi uma escola, né, a primeira minha aqui em Curitiba, sendo coordenadora de curso, né, realizando o meu sonho, né, trabalhando também em sala de aula como professora da graduação. Então, mas infelizmente essa instituição de ensino ela faliu. E aí, nesses 5 anos que eu fiquei nessa instituição, os 2 últimos anos, eu também fui convidada a trabalhar na Prefeitura Municipal de Curitiba. Quem me contratou nessa instituição de ensino, lá em 2007, me chamou para trabalhar na Prefeitura. Era um cargo comissionado, né? E aí trabalhei, então, pude trabalhar por 2 anos, naquele período que, né, que condizia o contrato, pude trabalhar por 2 anos na Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu falo isso para que vocês lá na frente entendam a lógica que eu falo, né, desse nosso podcast hoje, que é a arte da administração, das multifacetas que este curso promove. Então, lá, né, dessa instituição que eu falei para vocês, eu pude, então, ser chamada por essa profissional que me contratou lá na época, em 2007, então, lá, em 2010, ela me chamou para trabalhar na prefeitura.
Na Prefeitura de Curitiba, eu trabalhei especificamente no Instituto Municipal de Administração Pública, que é uma autarquia, né? É uma escola do governo, então é uma escola, na realidade, do município, que presta capacitações e educação continuada para os servidores públicos municipais, que fazem cursos para que, consequentemente, eles prestem o melhor serviço para o cidadão, né? Para nós, contribuintes. Então, foi também para mim uma escola, né? É uma escola do município que capacita servidores, mas pude aprender muito da área pública, pude aprender muito sobre a administração pública, a lógica das cidades, e aqui em Curitiba é uma cidade excepcional, a prefeitura é maravilhosa, e lá eu trabalhei especificamente sobre planejamento de competências dos servidores, trabalhei com educação à distância aos servidores, e também gestão do conhecimento. Então, na minha época, lá quando eu trabalhei entre 2010 e 2012, eram em torno de 37 mil servidores, então essa escola tinha que promover diversos cursos. Até um exemplo que a gente citava era desde, né, do tratador de animais do Parque Barigui até o prefeito, né? Então, multicursos de diversas áreas, diversas secretarias, desde a Secretaria de Comunicação, de Obras Públicas, do Meio Ambiente, da Educação, da Saúde, então, multicursos para cada área. Aqui em Curitiba, na época, o secretário, ele assinava, né, não sei se continua assim, mas na época ele assinava em cartório, todo início do ano, que no mínimo ele deixaria o seu servidor, né, da sua competência, fazer um curso por ano pelo IMAP. Então, seja um curso de curta duração, longa duração, né, mas nós tínhamos, então, esse trabalho, eu pude participar desse trabalho excepcional que é o que o IMAP faz aqui em Curitiba, o que uma escola de governo faz. Então, fiquei por 2 anos neste ambiente, e após, como eu falei, né, como eu era comissionada, eu não pude continuar no meu trabalho, outras pessoas assumem, né, na sequência, então eu entrei, aí após a IMAP, eu ingressei numa instituição particular, que me contratou por 1 ano para um projeto especial, que era a expansão da educação à distância aqui em Curitiba. É uma instituição que a sua matriz é fora de Curitiba, então fiquei por 1 ano trabalhando na expansão de um polo da infraestrutura e de cursos também nessa instituição. Após 2013, né, a esse projeto, eu ingressei no Unidom Bosco. Em 2014, abril de 2014, ingressei então no Unidom Bosco. Estou na instituição desde então. Sou muito feliz, muito grata por essa instituição que eu amo tanto. E desde que eu entrei, eu coordeno cursos da área de gestão, tanto na modalidade presencial como educação à distância. Também sou professora de sala de aula, professora do presencial, fui inclusive professora da Débora, que é a nossa convidada. Também faço disciplinas, sou professora conteudista para as disciplinas da educação à distância da nossa instituição, dentre outras questões e atividades que realizamos também para a instituição. Então, fico muito feliz também por essa oportunidade de estar aqui contando para vocês um pouco mais sobre o curso da administração e também poder falar, né, sobre a trajetória, que é importante e que muitas vezes até irá te incentivar em alguma questão, talvez que você esteja com uma dúvida ou pense assim, nossa, posso mudar de área, né? Então, a administração é isso, multifacetas que você poderá trabalhar e ingressar. Como eu falei, eu sou do ensino superior, eu sou da educação, mas fiz lá atrás o meu curso de graduação em administração. E eu falo muito isso para os alunos em sala de aula. Aqui você vem não para aprender uma disciplina isoladamente, fundamentos da administração, matemática financeira, né, e dentre outras. Você vem aqui para, durante os 4 anos, adquirir, ter uma profissão. Então, é algo muito sério, né? Então, aproveite tudo aquilo que a instituição tem para oferecer para vocês, né? Encerro minha fala inicialmente, falando, né, terminando essa fala da trajetória, deixando esta reflexão para vocês. Aproveitem tudo aquilo que vocês puderem aproveitar, todas as oportunidades que aparecem para vocês quando vocês estão aqui conosco realizando o curso, tá bom? Bom, agora eu passo então a palavra para a minha aluna e colega, ex-aluna e colega, Débora de Oliveira, que tem também uma trajetória, ela é muito mais nova do que eu, mas já tem sim uma trajetória de muito sucesso. Débora, por favor. Olá, eu me chamo Débora, eu sou formada em administração pela Dom Bosco
e eu sou empreendedora. E como que eu conheci a administração, né? Eu fui muito nova, eu entrei no mercado com 14 anos pelo programa de menor aprendiz. Eu entrei por conta de um cursinho de inglês que eu queria fazer na época e os meus pais não tinham condição, e foi um caminho que eu encontrei. Então, neste programa que eu entrei em uma multinacional, era obrigatório a fazer um curso técnico de administração. Então, foi aí o meu primeiro match, né? Como eu tinha ali 14, 15 anos, eu não tinha o conhecimento de fazer uma trajetória, um plano de ação para qual carreira eu ia seguir. Só que quando eu encontrei administração no curso de menor aprendiz, eu falei, olha, é uma possibilidade. Então eu terminei esse curso de administração, né, um curso técnico de menor aprendiz, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, olha, é uma possibilidade, porque a gente consegue os estágios de uma forma rápida. Já ali no primeiro ano de curso, você já tem inúmeras possibilidades, e ali você já consegue ter um recurso financeiro, né, para você não ter uma dependência tanto dos seus pais. E foi onde eu conheci a administração. E na trajetória, né, eu fui no autoconhecimento, fui me identificando com o empreendedorismo. Então, foi na Dom Bosco, eu tive uma conexão com outros alunos, com os professores, só que o empreendedorismo, para mim, naquela época, era algo muito fantasioso, era um sonho. E na administração, eu pude colocar isso para a vida real. Então, nas matérias, nas disciplinas, eu comecei a entender como, de fato, uma empresa roda, como eu faço a administração de uma empresa. Então, hoje, eu consigo ter a liberdade de administrar a minha própria empresa. A administração trouxe isso para mim, trouxe isso para a minha vida, né? Então, eu depois ali do curso de menor aprendiz, eu saí um pouco da indústria e trabalhei 2 anos como vendedora, e ali também eu comecei a entender os movimentos de administração de uma loja, né? Como é que funciona aquilo, o aluguel, né? As estratégias, o marketing, as vendas. E foi quando no meu autoconhecimento eu voltei para a administração, e aí sim, eu entrei para a faculdade. Então, na faculdade, eu pude conhecer outros alunos, trocar informações com os professores, para que eu pudesse, de fato, empreender. Então, hoje faz 5 anos que eu empreendo, eu tenho uma empresa familiar junto com o meu irmão. A gente faz projetos, consultorias e fabricação industrial. Então, a gente está no mercado e a gente encontra esses desafios, né? Eu vejo que a professora Adriana, ela, desde muito nova, pela história que ela contou agora, ela teve esse autoconhecimento, né? Para qual vertente ela ia seguir. Foi um pouquinho diferente da minha, né? Foi ali mais, vamos dizer ali, entre aspas, um pouco mais programado o processo dela. O meu, eu fui me encontrando no caminho, eu fui me conhecendo, eu fui entendendo o mercado, eu fui me desenvolvendo, fui evoluindo, fui me desafiando, e estou onde estou agora, né, com o empreendedorismo, e quero seguir assim por muito tempo, me identifico muito com isso. Não é um certo e errado, né? Hoje a gente escuta muito na internet falando muito sobre empreender traz a liberdade, mas tem pessoas que não se identificam, e tem pessoas que empreendem dentro de multinacionais, empreendem dentro de outras empresas, né? Eu acredito muito na vertente de que a gente empreende a nossa própria vida. Por exemplo, a professora Adriana, ela é uma introempreendedora. Ela empreende dentro de uma universidade. Por quê? Porque ela tem essa flexibilidade de criar projetos, colocar projetos em prática, dar as suas ideias. E eu vejo que a Unidom Bosco dá essa flexibilidade, né, para os professores. Não só a professora Adriana, como outros professores. Eu vejo que isso é uma cultura da Unidom Bosco. Mas eu também vejo que as multinacionais, antigamente, elas eram mais formais, elas não deixavam muito você se sair um pouco da sua caixinha. E hoje eu vejo que as coisas estão mudando. Então, você se autogerenciar, você empreender, você
realizar os seus sonhos dentro de uma empresa também é uma possibilidade que a administração traz. Então, eu me encontro muito feliz assim, porque hoje eu posso fazer escolhas e constantemente eu posso estar recalculando a rota. Por exemplo, eu quero seguir com o meu negócio aqui, não me identifiquei, não é esse o caminho, automaticamente eu posso recalcular a rota, e isso eu aprendi na administração. Como que eu vou administrar isso de uma forma segura, né? Porque eu também não posso colocar o meu negócio em risco. Então, sou muito grata pela Dom Bosco, aprendi muitas coisas lá dentro com essa troca com os professores, e essa é a minha história, né? Então, eu estou em constante desenvolvimento, constante evolução, e eu gostaria de saber agora da professora Adriana sobre o curso de administração da Dom Bosco, na forma acadêmica, né? Na forma teórica. Eu acho que tem que... Isso. 1, 2, 3. Muitíssimo obrigada, Débora, pelo teu compartilhamento de experiência também, né? Bem bacana, você super nova, empreendendo isso aos nossos olhos, como professora que fui sua, né? E aos demais também tenho certeza que enaltece muito aquilo que a gente fala e trabalha em sala de aula, né? Que a gente quer o melhor, independentemente de como vocês estrelarão, né, no futuro aí no mercado, se de forma sua, né, sendo empresária, se de forma sendo empregado, se sendo empregador, independentemente daquilo que você seja, mas que você de fato seja feliz por isso. E quero deixar aqui também a minha contribuição no sentido que cada um de nós terá o seu momento, né? Então, a gente vai se achar. Eu me achei lá bem no começo. Eu sabia o que eu queria, né? Do meu primeiro para o segundo ano da graduação, eu consegui identificar aquilo que eu queria para o meu futuro. Mas cada um tem o seu tempo. Então, a gente trabalha também muito isso em sala de aula. Até eu brinco que muitas vezes um aluno no primeiro ano, no primeiro período ali que ele está conosco, ele gosta muito da área de RH, mas passando pelas disciplinas, pelos núcleos, pelos eixos, né, da administração como um todo, muitas vezes ele vai se encontrar melhor no marketing, na logística. Então, a graduação tem isso também, de fazer com que você comece a se moldar naquilo que você se espelha, naquilo que você... Opa, estou gostando mais dessa área. Foi o que a Débora nos relatou agora. Então, é isso, cada tem o seu momento, né? Sim. Bom, falando agora sobre o curso de administração, tenho que falar e contextualizar a questão histórica, né, para que a gente possa até mesmo entender o que é administração, até mesmo no nosso país, né, como ele começou e tudo mais. Então, esta é uma profissão que já existe há 57 anos, regulamentada aqui no Brasil. Existe a Lei 4.769, que foi criada no dia 9 de setembro de 1965. Então, todo ano, inclusive, a gente... né, na semana ou no dia 9 de setembro, a gente comemora no curso essa data, tá? Então, essa data, né, esse curso, essa profissão, ela permeia o cotidiano diário de cada um de nós, né? Porque eu falo que a administração é para a vida, tá? Então, se a gente pensar assim, nos meus campos da minha vida, né? Eu tenho lá o meu recebimento do meu salário, da minha remuneração mensal, tenho as minhas despesas, os meus gastos, e tenho também aquilo que eu projeto para o meu futuro. Eu desejo fazer uma viagem, né? Eu preciso planejar, organizar. Então, eu uso a administração, diariamente, todos nós utilizamos para alguma situação, tá? Então, a administração, por isso que eu falo, é para a vida, né? E a temática hoje, como um todo, eu trouxe nessa lógica a arte da administração, porque todos nós trabalhamos com a administração direta ou indiretamente. Diretamente para aqueles que são, de fato, profissionais, e indiretamente porque na nossa vida pessoal, né, a gente também trabalha com a administração. Então, quando eu entrei na faculdade, eu era extremamente desorganizada com as minhas coisas pessoais. Na empresa que eu trabalhava nas multinacionais, tinha todo um processo. Aí eu ficava pensando, nossa, né, que coisa chata, meu Deus do céu. Gente, depois que eu entendi que processo liberta, quando eu consegui colocar na minha vida pessoal ali um processo que fosse
que funcionasse para mim foi, assim, libertador. Então, o processo, ele não é para aprender. Você é para te libertar, é o contrário. E, de fato, isso acontece. Você consegue ali ter uma administração muito melhor da sua vida, da sua casa, das suas finanças, e as coisas vão se alinhando e melhorando. Com certeza, obrigada, Débora. Então, assim como as 4 funções que a gente aprende na academia, né, no ensino superior, que a administração nos traz, né, que são basicamente planejamento, organização, direção, ou liderança e controle, nós utilizamos isso para a nossa vida. Então, complementando esta fala minha e da Débora. Nós temos, com esta profissão também, que é que vocês têm ciência, um conselho no Brasil muito forte. O Conselho Federal de Administração, que fica em Brasília, né, é um conselho forte no nosso país, e também cada estado tem as suas regionais, então os profissionais, né, podem recorrer a este conselho também, né, o seu regional, por exemplo, para diversas questões. Então, é importante, né, a gente fala tanto de outros conselhos, de outras profissões, mas a administração é pouco falado no nosso país, e é um conselho muito forte. Então, fico feliz também pelo nosso país ter esse olhar para a administração como profissão. Bom, adentrando ainda, né, sobre o curso e também o porquê estudar, né, na instituição, no União Bosco, então quero frisar também para vocês a questão, né, o porquê do Dom Bosco, por que você deveria nos escolher para realizar esta tão importante profissão. Eu começo a minha fala falando, né, nesse quesito, né, que a instituição, o grupo SEB, que é hoje, né, detentor da instituição Centro Universitário Buni Dom Bosco, já tem mais de 50 anos, né, de história no nosso país, e tem como um dos seus objetivos o aluno no centro. Então, isso é muito importante, porque garante que vocês terão uma melhor qualidade, a instituição pensa nas tecnologias, no melhor ensino-aprendizagem para este aluno que estará na instituição. A instituição também, né, o Centro Universitário Buni Dom Bosco, nós nos tornamos Centro Universitário em 2018, e neste ano nós passamos pelo reconhecimento, pela renovação desse reconhecimento de 2018. A cada 5 anos existe esse ciclo avaliativo pelo Ministério da Educação. Então, neste ano, mantemos o nosso conceito máximo no Ministério da Educação, que é o conceito 5. Então, este é mais um dos motivos que você deve ter, né, aí como um indicador do porquê nos escolher, tá? O curso de administração no Dom Bosco tem há 23 anos, então é um curso sólido, perante o mercado de trabalho, ele demonstra a sua robustez, né? Então, é um curso que, né, que não surgiu, né, há 1 ano, 2 anos, já tem essa tradição na instituição, tá? E garante com que vocês também tenham professores e mestres, doutores, líderes de mercado, trazendo, então, as experiências do mundo para dentro da sala de aula. Então, este também é um dos diferenciais que fazem total diferença para os alunos, né? Tem muitas instituições que têm lá professores que sabem muito da teoria, mas não têm a prática do mundo externo para a sala de aula. E esta é uma das nossas contribuições para vocês que serão nossos alunos. Sim, eu lembro que na época que eu ingressei na Unidom Bosco, ela era faculdade. Hoje ela ganhou um novo nome, né? Hoje ela cresceu e ela está como universidade. Então, só para vocês entenderem o tamanho, e talvez até a professora Adriana pode falar sobre isso, essa diferença de faculdade e universidade. Quais os pontos positivos dessa mudança? Sim, passando para ser centro, né, nós conseguimos ali uma certa liberdade, até mesmo para autorizar cursos. Na realidade, nós temos daí de forma liberada a autorização para ter cursos sem solicitar o Ministério da Educação, mas esses cursos, eles passam por um processo de reconhecimento, né? E como eu falei, nós conseguimos isso em 2018, quando a Débora não estava mais lá conosco. Então, em 2023, este ano, nós conseguimos essa renovação com a mesma
o mesmo conceito, então isso é muito importante. Então a instituição, ela recebe, quando ela vira centro universitário, ela tem algumas autonomias a mais que como faculdade ela não tinha, isso é muito bom para a instituição. E para vocês, né, com diploma, com currículo, que levarão para a vida inteira. Eu até falo que é como se fosse uma tatuagem, né, você levará o nome da sua instituição de ensino para a sua vida inteira, né. Então, isso é importante, a escolha de uma instituição séria, sólida, robusta, é muito importante para a vida do acadêmico, né? Bom, falando especificamente do curso, a nossa matriz curricular também, ela é muito inteligente, ela trabalha com certificações intermediárias, por exemplo, né? O que seria isso? São certificações que no decorrer do curso, antes mesmo de você, né, ter o diploma lá no 4º ano somente, mas no decorrer do curso, nesse caso a administração tem certificações intermediárias no 3º, no 4º e no 7º períodos, você receberá certificações como administrador de RH, financeiro e de marketing. Então, nesses períodos, após concluir aquele período, você solicita e você recebe a certificação entre 360 a 400 horas, que é como se fosse uma pós em carga horária, em termos de carga horária, mas você recebe essa certificação, essa chancela, que você poderá, por exemplo, com este documento, com este título, galgar uma promoção na sua empresa, mudar de área, às vezes você está na área financeira, mas gostaria de ir para o RH, né? Então, você consegue ter algumas oportunidades que outras instituições não oferecem. Então, esse é mais um ganho, mais um diferencial do nosso curso perante o mercado e para vocês, né, que poderão aí trabalhar com esses certificados como desejarem, bem como também ao seu currículo, né? Então, hoje, quando você constrói seu currículo, você coloca ali as habilidades, as suas competências, e nesse certificado você poderá colocar ali essa informação também, que vai te ajudar e muito na questão também da empregabilidade, tá? A nossa matriz também, e reforçando que as nossas certificações intermediárias, elas têm um vínculo com a classificação brasileira de ocupação, que são as CBOs, né? Então, tem um número, então sai um número daquela CBO e sai ao lado a competência que aquele aluno tem para exercer a partir daquele momento, tá? Então, tem um vínculo aí com as CBOs. Nas nossas matrizes curriculares também temos as disciplinas eletivas, né? O que são essas disciplinas eletivas, professora? São disciplinas que a gente percebe que nós precisamos ter no currículo para que ele seja flexível, principalmente lá no final do curso. Então, por exemplo, quando a Débora entrou lá na instituição, né, ela tinha a matriz curricular com as disciplinas que ela teria, mas lá no final do curso existiam essas eletivas, e existe até hoje, por conta que hoje o mundo está nessa mudança, é tudo muito flexível, né? Hoje você não precisa de tal qualificação, mas daqui a 1 ou 2 anos você precisa. Então, o currículo ele se torna flexível nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós ofertamos as disciplinas de inteligência artificial e direito digital. Mas daqui a 4 anos, pode ser que isso mude, né? Que outras disciplinas serão necessárias para que aquele aluno está prestes a se formar, né? Ele precisa daquela competência, daquela habilidade. Quer falar, Débora, algo, não? Não, tô concordando aqui, porque Então, o mercado muda a todo instante, né? Eu vejo, assim, por mais que eu não esteja trabalhando em outras empresas, mas eu vejo aqui no meu próprio negócio. A gente precisa entender o que o meu negócio precisa e eu preciso me atualizar e eu preciso ir atrás da informação para que o meu negócio também continue se atualizando, né? Então, assim como a faculdade também tem essa visão de que o mercado está mudando a todo instante. A gente não pode mais cursar administração como se fosse há 10 anos atrás, né? A gente precisa sempre estar se atualizando. Sim, a minha matriz ela não pode ser engessada ao ponto que eu prejudique o meu aluno, pelo contrário, né? Então, eu tenho essa flexibilidade no final do curso para que o aluno possa ter, né, a melhor experiência e o melhor aprendizado possível, né, principalmente na questão prática, para que no mercado de trabalho, que muitas vezes não deixa você errar, né? Então, você precisa errar. Eu até falo para os alunos, errem na faculdade, né? O mínimo que vocês terão ali é o demérito de nota. O mercado muitas vezes não permite essa tua fragilidade, né? Então, essa eletiva, ela funciona nesse sentido, tá? Como um coringa para que lá na frente a gente possa colocar a melhor disciplina possível para que você possa realizar e sair dali melhor profissional e
bem estruturado no sentido de ser, né, de ter um currículo atualizado, tá? Bom, na nossa instituição também, eu preciso reforçar algumas questões de infraestrutura que são excepcionais, né? Nós temos um bloco exclusivo para a biblioteca física, ao mesmo tempo também que nós temos uma biblioteca digital com mais de 10 mil títulos, principalmente na área da gestão. Os nossos alunos da gestão aproveitam muito essa biblioteca virtual. E lá dentro também existem outros ambientes e outras questões que vocês podem explorar como alunos, né, como artigos de outras instituições que a gente faz a permuta. Então, tem uma série, uma infinidade de pesquisas que vocês podem realizar conosco, estando, né, na nossa instituição. Bom, algumas disciplinas também são da educação à distância, mesmo sendo um currículo presencial, né? Porque o MEC, ele quer que o aluno ele agregue também no seu currículo essa experiência da educação à distância, do mundo virtual, do ensino virtual. Então, nós temos a melhor plataforma hoje que existe, uma das melhores, que é o Canvas, né? Que é um ambiente muito moderno e intuitivo. Então, nós temos como contrato, como a disciplina, as disciplinas da EAD dentro desse ambiente virtual, dentro dessa plataforma, tá? Também temos laboratórios e softwares específicos e bem equipados para as disciplinas do curso, salas equipadas, estacionamento para os nossos alunos de forma gratuita, né? Quem precisa fazer uso do estacionamento é de forma gratuita, o aluno não paga mais por isso. Os nossos ambientes todos são acessíveis, então a acessibilidade também é algo muito forte na instituição. Temos auditórios, o que permite fazer com que nós possamos, né, explorar fora da sala de aula, então os eventos mais específicos ou de grande destaque nós realizamos nesses ambientes, tá? Temos também o que eu falo, o que impacta muito na vida do aluno, né, como coordenadora, né, então eu sou uma coordenadora muito ativa, então mantenho essa comunicação que é muito importante hoje, nos dias de hoje, né, a questão da comunicação, então ela é bem ativa com os alunos, com o representante de turma, promovemos eventos diversos no curso, fazemos eventos intercursos, então temos lá uma dobradinha com o direito, com o Sábado do Saber. Você participou, Débora, na sua época do Sábado do Saber? Participei. Nossa, eu lembro que foi uma... Não uma matéria, né? Mas foi um tema, um assunto que até hoje eu lembro dos tópicos, assim, era alguma coisa de planejamento, mudança de pensamento, era algo assim, e eu lembro desses... Era desafiador estar lá no sábado, vou falar a verdade, mas no final valia a pena. E eu lembro também, professora, que eu não me recordo o ano, se foi no segundo ou terceiro ano, você nos levou para visitar um cowork, que estava começando ainda naquela época. E a gente, cowork, o que é isso? Como é que funciona? Aí você disponibilizou um tempo de sala de aula, que a gente fosse até o centro da cidade para visitar um cowork. A gente, nossa, isso é o futuro. E, de fato, depois de 2, 3 anos, entrou a pandemia, e ao retornar, algumas pessoas escolheram trabalhar de cowork até para reduzir o custo das empresas, né? Exatamente. E isso que você falou são as visitas técnicas, né, que nós temos no curso. Então, nós temos, assim, uma infinidade de atividades extra-sala de aula que o aluno pode participar. E aquilo que nós falamos, né, aproveitar as oportunidades que são oferecidas durante a graduação, né? Eu falo muitas vezes que o aluno ele é uma vitrine, inclusive, em sala de aula. O professor ali, muitas vezes, tem uma empresa, pode indicar o aluno, e então o aluno se torna uma vitrine. Então, seja esse melhor aluno, aproveite essas oportunidades que são dadas, né, a vocês em sala de aula, tá? Mas é isso, né? Então, são assim, infinitas as possibilidades de atividades que nós promovemos, né? Como eu falei do Sábado do Saber, que é um curso bem tradicional já na nossa instituição, que é até mesmo vinculado via YouTube. Então, a gente participa até muitas vezes, o nosso aluno, por ser da administração, eles pedem reforço para nós, para que nós possamos, eu, né, como coordenadora, indicar algum aluno que possa auxiliar em alguma temática relacionada à administração. Então, é muito bacana essas atividades que nós colocamos os alunos, né, intercursos, eventos externos. Então, no passado, nós tivemos 2 convites de hackathons também para participação, hackathons da inovação. Um deles foi da DVB, então foi bem interessante, foi muito bem divulgado na instituição. Trabalhos com a comunidade que nós realizamos.
jogos de gamificação em sala de aula também, que os nossos professores promovem, tá? A questão da responsabilidade social e ambiental, que é bem forte também na instituição e no nosso curso. Enfim, são N as possibilidades que os nossos alunos poderão participar. Por exemplo, quando o aluno está na finalização do curso, que tem lá o trabalho de conclusão de curso, ele pode também apresentar na jornada científica e cultural, que é um evento interno, e aí, na sequência, né, existem publicações, mas o professor também pode convidar o aluno para fazer uma publicação externa, participar de eventos externos, tá? Então, aproveitem tudo aquilo que nós temos para fazer com que o seu currículo, com que a sua profissão, com que você tenha, né, e agregue as melhores habilidades e competências ao seu futuro, tá? Na Escola de Gestão também temos o grupo de pesquisa do professor Siddhartha, que é o Gestão em Tecnologia, já bem consolidado, com ótimos estudos e publicações também, né? Promovemos também grupos de estudos entre vocês, entre os professores, o Dom Consultoria, que também atende à comunidade, dentre outras questões, tá? Eu lembro que quando eu comecei na Unido Bosco, eu tinha muita dificuldade de comunicação. Então, assim, as apresentações que eu tinha que fazer das disciplinas, na frente dos alunos, na frente dos professores, me colocou e me testou para desenvolver essa área que eu precisava, sabe? Então, aproveitem até as apresentações do trabalho, se disponham a estar lá na frente, a se comunicar, porque, por exemplo, essas apresentações você vai ter que fazer no trabalho também, né? E no mercado de trabalho, você, igual a professora Adriana falou, você não tem chance de errar. Então, aproveite até essas oportunidades da apresentação para vocês se desenvolverem com a comunicação, com a oratória. No meu caso, no final do curso, a gente fez um projeto que a gente teve a oportunidade de entrevistar 2 pessoas relevantes do mercado. E eu me desafiei e falei, não, vou fazer isso aqui, não sei como é que vai funcionar. Minha comunicação ainda não é tão boa, mas eu vou testar isso daqui. E através desse projeto, eu vi que eu poderia me desenvolver muito mais na comunicação. E depois eu fui atrás de curso, atrás de desenvolvimento pessoais, né, conforme a minha empresa ia precisando. Por exemplo, hoje eu preciso de me comunicar com os meus colaboradores de forma muito mais assertiva. Só que da onde que veio esse desenvolvimento? Lá da formação acadêmica. Então, não é um processo que levou uma semana, não, se levaram 4 anos ali da faculdade e mais o meu desenvolvimento fora da faculdade, né? Então, cada um vai sentindo e vai percebendo o que precisa ser melhorado e aproveitando as oportunidades. Legal, Débora, obrigada por mais essa contribuição. Então, eu falo que é um curso multifacetas, né, a administração, e atribuo, então, o administrador, ele será um gestor, né, então, nessa lógica, que ele possui muitas habilidades, competências e consegue realizar muito bem diferentes tarefas e atividades. A arte para esta profissão me traz os sinônimos de visão, intuição, criatividade e inovação, que é o que o mercado hoje procura destes profissionais, que é tudo aquilo que a Débora até mesmo mencionou, né? Vinculado aí com a comunicação, claro. Em termos até mesmo de posicionamento, para que vocês tenham, né, a segurança que a administração ainda é um curso excepcional, até mesmo perante o mercado. Ele é o 2º curso mais procurado no Brasil na educação à distância e o 4º na educação presencial. Ao passo que temos esta enorme procura ainda de profissionais se formando, temos também, igualmente, né, a mesma quantidade de vagas proporcionais ao mercado, e aí, claro, dependendo da região, né, mais, um pouco menos, mas ainda garantimos que é um curso que possibilita, né, que este profissional, após concluir o curso, ou ele abrirá uma empresa, né, uma startup, ou ele estará empregado. Então, o índice de empregabilidade, até mesmo nós estávamos conversando num outro momento sobre isso, nós temos pesquisas de empregabilidade após o aluno se formar conosco, e é altíssimo, né, da Unido Bosco. Hoje o nosso aluno, após se formar, ele está na área, né, ou ele é o próprio empresário. 90% dos nossos alunos que se formam conosco estão ou empregados ou abrindo uma empresa, então é uma taxa altíssima, né, para este curso.
Então, como eu falei, este empreendedor, esse aluno, este profissional que será, né, daqui a 4 anos, ou ele poderá ser um empreendedor, um autônomo de uma forma geral, né? Um consultor, um auditor. Então, ele pode ser empregador ou empregado, né, no formato seletista, pessoa jurídica, dentre outros. Também poderá trabalhar com cargo público, né? Então, por exemplo, é importante isso que eu vou falar para vocês, tá? É até uma curiosidade. É importante que você, se tem interesse pela área pública, que verifique, né, no edital de publicação, os requisitos, né, deste edital, dessa profissão que você queira galgar lá no concurso público. Então, é necessário verificar os requisitos para entender se tem que ser, né, tem que ter o bacharelado em administração ou se pode ser um curso de tecnologia. Alguns alunos fazem curso de tecnologia, que são aqueles cursos de 2 anos, né, e muitas vezes esse concurso pede o bacharelado em administração, que é um curso mais robusto de 4 anos. O tecnólogo, ele te dá mais a visão prática em si de mercado daquela área, né? Não desmerecendo de forma alguma. Até, né, eu coordeno até mesmo cursos de tecnologia, mas cada um tem a sua vertente, né, o seu viés para aquilo que o aluno deseja, né, como profissão. Então, muitas vezes, só faço essa ressalva, né, é importante que você verifique no próprio edital. Eu, às vezes, recebo e-mail como coordenação. Professora, esse curso, eu posso participar de concurso público? Depende do edital, né? Não sou eu que vou te falar se pode ou não, tá? Então, é o edital que vai definir se você, com tal curso, poderá ou não fazer e prestar, né, o concurso para aquele cargo que você verificou, tá? Então, isso é importante frisar também. Mas a administração em si, em concurso público, é um curso também muito requisitado, tá? Bom, sendo um profissional, né, você trabalhará, consequentemente, com bens ou serviços econômicos, ou em ambos, né? Você também pode ter lá, trabalhar numa fábrica, numa empresa e também vender, né? Pode ser que você trabalhe com os dois, né? Então, essa é a lógica da administração, ou serviços ou produtos, né? Então, como eu falei, você pode trabalhar de uma forma autônoma, então você pode ser, desde ter, né, e ser um MEI, que é o microempreendedor individual, ou trabalhar numa empresa de pequeno, grande né, ou médio porte, trabalhar também com organizações não governamentais, no terceiro setor, dentre outras, né? Então, essa gama de possibilidades, esse leque de possibilidades, bem como as multifacetas, né, que você pode ser. Como eu falei, eu trabalho no ensino superior, mas o aluno pode fazer o curso de administração e trabalhar no hospital, numa rede de supermercados, numa rede de salão de beleza. A Débora trabalha ali, né, como ela falou, em empresa familiar, né, e está também empreendendo outras questões. Então, cada qual vai entender para onde vai guiar, né, a sua vida profissional, né? E se a gente for parar para analisar, se você for ver aí no seu bairro, quantas lojas e empreendimentos tem só no seu bairro, você já analisa que toda loja, empreendimento, shopping, lavacar, qualquer coisa precisa da administração, né? Então, olha quantas possibilidades tem aí no seu bairro mesmo. Sim, como eu falei, né? Desde um MEI, né? Do microempreendedor que abre lá um salão de beleza no bairro, ou abre um material de construção, né? Todos esses ambientes podem ter, sim, um administrador. Na realidade, deveria ter, né? Deveria ser obrigatório, porque somos nós que entendemos a lógica das grandes áreas, né? Do RH, da financeira, da logística, do marketing. Então, este profissional ele veio, né, para coroar essa lógica de ter profissionais com esse gabarito em todos os ambientes, né? Como eu falei, desde bens à lógica de produção, né? Aí, de indústrias e empresas e fábricas que produzem, né, algum produto, tá? Bom, Débora, acho que muitos querem saber também, mas qual é o salário, qual é a remuneração dessa profissão, né? É uma pergunta que eu recebo muito de candidatos. Então, eu falo muito assim, depende, é uma palavra que está, né, no meu vocabulário quando eu tenho essa pergunta, né?
Depende, por que depende, né? Porque depende para onde você vai com a sua profissão. Então, por exemplo, como eu falei, muitas vezes o aluno começa estagiando, ele trabalha na área de RH, mas ele percebeu que tem uma promoção na empresa na área financeira, ele gosta dessa área, ele vai, né, opa, vai aumentando o salário. Após a formação é muito importante e durante a formação também, né? O aluno realizar um curso de língua, se ele puder, participar e fazer outros cursos complementares à sua formação, isso também é muito importante. Após concluir o curso, se desejar se especializar numa área, né, na financeira, na bancária, né, no RH, em mídias sociais, é interessante também. Então, o aluno ele vai traçar a sua vida naquilo que ele gosta, naquilo que ele pretende trabalhar no futuro. Então, vai depender muito dessa lógica que o aluno constrói durante a graduação, né? Mas eu falo assim que em matéria até mesmo de pesquisas que existem, né, fornecidas, a Cato, por exemplo, é uma delas que menciona que o administrador, após a sua formação, tem um salário inicial de R$ 4.500, né? Mas pode variar, por exemplo, se uma empresa está buscando um gerente, um diretor, se é uma grande empresa, pode pagar de 15 a 45 mil reais, né? Se você for um CEO de uma grande empresa, teve uma startup que explodiu aqui em Curitiba, na área de contabilidade, né? Então, começou pequena, mas explodiu, né? Se tornou uma grande. Então, né? É isso, é variável dependendo de como você irá trilhar, né? E vai também agregar no seu currículo acadêmico profissional todas essas questões, tá? Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo que depende, porque depende, né, para onde você vai, conforme aquilo que você busca, tá? Quer complementar algo nesse sentido, Débora? Concorda com o que eu falei? Sim, vai depender muito de empresa para empresa, de negócio para negócio. E tem um exemplo que eu vi numa multinacional que eu trabalhei, que existiam cargos, o salário base do cargo, e dependendo dos seus resultados, do seu desenvolvimento dentro ali daquele cargo, você ia alcançando bonificações. Então, tem ali, né, vai depender também de como que você se adapta a isso, né? Então, tem pessoas que trabalham muito com metas, com resultados. Então, vai depender muito ali do seu trabalho. Então, por exemplo, dentro de uma empresa tem o mesmo cargo, porém os salários são diferentes porque vai depender dos resultados e dos projetos desenvolvidos por cada colaborador. Isso mesmo, então é isso, depende, né? Por conta daquilo que você vai trilhando, que você vai conquistando, que você vai galgando, então depende muito nesse sentido, né? De como você vai traçar e vai fazer para que, né, você tenha a competência e a habilidade necessária para poder, né, pleitear aquele cargo e tudo mais. Então, é isso, por isso que a gente fala muito, aproveite as oportunidades que estão ali para vocês de forma gratuita, né, na instituição, vocês podem participar de todos aqueles eventos que nós falamos, porque tudo isso irá para o seu currículo acadêmico, né, e profissional. Então, você agrega isso, sem contar as habilidades que você aprende, as competências que você agrega. Então, isso é muito importante, tudo isso que nós falamos hoje sobre a arte da administração. Bom, aqui nós ficaríamos por muito mais tempo com vocês, né? Mas a ideia é uma ideia inicial aí de duas profissionais hoje no mercado, falando sobre a administração, duas administradoras, então espero que vocês tenham aí curtido, né, o que nós falamos e também que tenham essas reflexões, né? Bem como, se vocês também tiverem outras dúvidas, vocês podem nos procurar. Nós deixaremos com a organização aqui do evento os nossos contatos, então também podem fazer essa busca por nós, se assim vocês desejarem, ok? Débora, novamente agradeço o compartilhamento aí das suas experiências, né? E agradeço também a instituição por promover, né, estes debates que são muito interessantes para a sociedade. Professora, queria novamente agradecer você aqui pela oportunidade. Me sinto muito honrada depois de formada e de ter a minha própria empresa estar aqui contando a minha história e como foi a minha evolução. Eu fico à disposição também dos alunos que escutarem, qualquer pessoa que escutar e nos ver.
nesse projeto que a gente está fazendo, fique à vontade para entrar em contato comigo. E agradeço novamente ao União Bosco por todas as oportunidades que me ofereceram. Muito obrigada, um abraço, pessoal, e até mais. Até mais. Tchau.